Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda teleaula da disciplina de empreendedorismo digital. Se você está chegando agora, eu sou a professora Dalila e vou estar com vocês nessa disciplina que é tão importante para os futuros especialistas em marketing digital. O mundo tem passado por muitas transformações, especialmente em virtude das tecnologias, e a gente precisa, então, adequar temas que já são conhecidos para essa nova realidade. A gente sabe que o empreendedorismo ele já está há bastante tempo sendo estudado pelos pesquisadores, mas algumas adaptações precisam ser feitas para que, a partir de agora, as pessoas tenham posturas que vão lhes ajudar a ter mais sucesso nas empreitadas digitais, nas empresas digitais, nos negócios digitais. A nossa aula de hoje vai falar justamente isso, como nós vamos atuar nos negócios digitais, como que as empresas podem se preparar para atuar no marketing digital. E lá no quadro a gente fala então sobre alguns pontos que nós vamos abordar na teleaula de hoje. Será que o empreendedor de hoje é o mesmo de tempos atrás? A gente pensa, o empreendedorismo ele já está há tanto tempo no mercado, tanto tempo a gente fala sobre o empreendedorismo, mas será que alguma coisa mudou? Será que os comportamentos e as habilidades dos empreendedores permanecem os mesmos? Ou a gente precisa repensar esses comportamentos e essas habilidades que são presentes na forma como o empreendedor lida no seu dia a dia e obtém sucesso nos seus negócios? Um outro ponto que nós vamos falar é sobre a saturação da marca e a humanização da marca. O que será que é a saturação da marca e a humanização da marca? Vocês já ouviram falar sobre esses temas? E como que eles impactam o marketing digital e o empreendedorismo digital? Como os empreendedores podem ganhar escalabilidade de forma ágil e veloz, que é justamente o cenário que se apresenta. A gente tem um cenário muito dinâmico, onde as coisas acontecem de forma muito rápida e é preciso, então, adequar todas as estratégias para esse cenário que a gente vive hoje. E quais os principais modelos de negócios digitais? Será que os modelos de negócio eles se transformaram diante dessa tecnologia? Será que a gente pode simplesmente transpor aquilo que era desenvolvido, as estratégias que eram desenvolvidas e ainda são desenvolvidas por empresas offline para empresas que atuam na internet? A gente precisa pensar sobre isso e nós vamos ver que existem alguns modelos de negócio que são especialmente encaixados para os negócios digitais, que a gente precisa, como um empreendedor digital, conhecer esses modelos para escolher qual que é a melhor forma da gente gerir a nossa empresa. E o primeiro tema que nós vamos abordar é o comportamento empreendedor. Será que o empreendedor ele já nasce empreendedor, ele já tem essas características na personalidade dele, ou ele pode desenvolver essas características e transformar as suas habilidades para se encaixar no mundo digital como um empreendedor digital? O que vocês acham sobre isso? Lá no quadro, a gente pode ver que existem dúvidas em relação a isso. Muitas pessoas acreditam que os empreendedores eles já nascem prontos. Mas será que as pessoas comuns aqui, de forma genérica, podem desenvolver algumas competências e aumentar as suas chances de empreender com sucesso? A gente sabe que vários estudos sobre o empreendedorismo apontam que sim, que as pessoas podem ser formadas em empreendedorismo, elas podem desenvolver essas características a partir da sua experiência, a partir da forma como elas caminham a sua vida profissional, a partir do mercado e de, muitas vezes, até cursos de formação.
O David McClelland, em 1987, desenvolveu uma metodologia que apresenta 10 características do comportamento empreendedor e que estão mais presentes em empreendedores de sucesso, né? E a gente sabe, então, que é muito importante a gente conhecer essas características, especialmente para poder fazer uma autoanálise. Será que a gente tem essas características? Quais dessas características eu possuo? Quais eu preciso desenvolver? Se eu não tenho no meu dia a dia atitudes empreendedoras, como eu faço para conseguir essas atitudes empreendedoras? E o estudo do empreendedorismo, como a gente sabe, ele é bastante antigo, né? Já há muito tempo o empreendedorismo ele é estudado. Especialmente após a Primeira Guerra Mundial, a ONU fez um aporte de capital para as empresas europeias para ajudá-las a se reerguerem, para ajudá-las a permanecerem no mercado. Porém, eles verificaram que isso não surtiu o efeito desejado, que muitas empresas, mesmo com esses recursos, não conseguiram se reerguer. Então, após a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um estudo de quais são as principais características de um empreendedor de sucesso e, a partir disso, surgiram cursos de formação de empreendedores. E esses cursos estão presentes na nossa realidade até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, o principal fomentador desses cursos de formação de empreendedores é o Sebrae, que oferece, através do Empretec, uma imersão para as pessoas que desejam desenvolver essas habilidades empreendedoras. Então, eles podem, através de atividades práticas, durante 6 dias, desenvolver, trabalhar essas características, esses comportamentos, essas competências, essas habilidades que são identificadas através dos estudos em profissionais de sucesso. E aí a gente pensa, quais será que são essas características? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Como que isso é organizado na teoria? Lá no quadro a gente pode ver que o perfil empreendedor, ele é formado por um conjunto de características de comportamentos. E nós temos, então, dentro dessa teoria do McClelland, 3 conjuntos que formam essas características de comportamentos. O primeiro deles é o conjunto realização, que tem várias características que se enquadram dentro desse conjunto. O segundo é o conjunto poder e o terceiro é o conjunto planejamento. Mas o que será que cada um desses conjuntos abarcam, né? Então, o comportamento empreendedor, a partir do conjunto realização, identifica que os empreendedores eles têm uma busca de oportunidades e iniciativa, ou seja, eles agem sem ser solicitados, sem serem obrigados, eles não são pessoas procrastinadoras que deixam o prazo chegar ali no final para poder ter uma proatividade. Eles, na verdade, se antecipam às oportunidades e tendo iniciativa para poder conseguir sempre estar em primeiro lugar. O empreendedor também ele corre riscos calculados. A gente muitas vezes escuta o mito de que o empreendedor gosta de correr riscos, mas na verdade o empreendedor ele age para reduzir os riscos. Na verdade, ele calcula esses riscos e busca formas de minimizar esses riscos. E se ele identifica que um negócio é muito arriscado na perspectiva dele, muito provavelmente ele não vai realizá-lo. Uma outra característica é a exigência de qualidade e eficiência, ou seja, o empreendedor ele tem uma busca por executar práticas melhores, práticas mais rápidas, práticas mais eficientes. Então, tudo que ele vai fazer, ele sempre está pensando em como ele pode melhorar a qualidade daquela tarefa, daquele serviço, enfim, do que ele está realizando, daquela realização. A persistência também é uma característica do comportamento empreendedor, porque o empreendedor ele age diante dos obstáculos, ele busca mudanças de estratégia e ele não desiste fácil diante dos primeiros desafios. E também ele é uma pessoa comprometida, ou seja, ele
faz sacrifícios pessoais, ele age com boa vontade para conseguir atingir os seus objetivos. No conjunto poder, a gente identifica mais duas características que são importantes para o comportamento empreendedor. A primeira delas é a persuasão e a rede de contatos, ou seja, o empreendedor ele usa estratégias para influenciar as pessoas, para persuadir as pessoas. Ele tem facilidade de realizar, criar uma rede de contatos e através dessa rede de contatos crescer o seu negócio, enfim, os seus projetos, aquilo que ele está realizando. E o conjunto poder também fala sobre a independência e a autoconfiança, ou seja, o empreendedor ele sempre está em busca de autonomia. Ele quer ser o protagonista do seu negócio, quer ter a liberdade para tomar as suas decisões. E ele também expressa autoconfiança diante de tarefas difíceis ou de desafios, ele não se acanha diante dos desafios. E no conjunto planejamento, a gente vê que os empreendedores, eles sempre estão em buscas por informações, eles se dedicam a essas informações, eles sempre têm busca pelos assuntos que lhes trazem curiosidade ou que envolvem aquele negócio que ele está realizando. Também são orientados por objetivos, ou seja, eles têm visão de curto, médio e longo prazo, sempre estão por dentro daquilo que eles querem realizar, que são os objetivos. E ele também se preocupa com o planejamento e o monitoramento sistemáticos. E o que isso quer dizer? Que ele revisa constantemente os seus planos para verificar se aquilo que ele planejou está de acordo com o que ele esperava. E ele também usa os dados que ele vai coletando durante o processo para tomar as suas decisões. E a gente também, além desses 10 comportamentos, pode destacar 2 comportamentos que são muito importantes para o empreendedor. O primeiro deles é o autoconhecimento e o segundo é a autoconfiança. O empreendedor ele precisa ter a consciência, ele busca por essa consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. O que ele sabe fazer bem e o que ele precisa se aperfeiçoar, o que ele precisa melhorar para conseguir ser um empreendedor de sucesso. E permite também analisar em quais projetos ele deve dedicar-se e quais estão fora de seu interesse. A partir do momento que o empreendedor ele tem um autoconhecimento, ou seja, ele se conhece como pessoa e como empreendedor, ele consegue selecionar melhor as oportunidades e aquilo que mais se destaca diante do perfil que ele apresenta. E a autoconfiança diz respeito a sair da zona de conforto e as dificuldades são entendidas como algo passageiro, algo que a gente pode superar e que não nos leve à desistência. Então, quando a gente fala em zona de conforto, a gente percebe que o empreendedor ele é aquele indivíduo que não se sente, como eu posso dizer para vocês, ele é um indivíduo que ele encara desafios, que mesmo que ele precise fazer coisas diferentes, que ele nunca tenha feito, sair da sua zona de conforto, para ele isso é importante, porque quando a gente deixa a nossa zona de conforto, a gente tem potencial para aprender novas coisas, para olhar com outros olhos as oportunidades, para adquirir experiências que antes a gente não tinha, né? Eu acho que é importante, quando a gente fala dessas características todas, a gente fazer uma autorreflexão. Será que eu, como profissional, ou como futuro profissional e ainda estudante, será que eu não estou muito na minha zona de conforto? Será que eu não preciso tomar ações para me desenvolver mais, para ter mais autoconfiança, para ter mais autoconhecimento, para ter características que se enquadram no perfil de um empreendedor de sucesso? E quando a gente fala na figura do empreendedor, eu gostaria de destacar aqui para vocês que o empreendedorismo, mesmo o empreendedorismo no mundo normal, sem ser no mundo digital, ele é fundamental para as nossas vidas em qualquer parte das nossas vidas, tanto na parte profissional, que nos leva a ter sucesso nos nossos negócios, quanto na vida pessoal. São características que
fazem com que as pessoas sejam vencedoras, com que as pessoas tenham um olhar diferenciado. E é por isso que o empreendedor, ele é um indivíduo diferenciado. E essas características, elas são as mesmas para o empreendedor digital, quanto para aquele empreendedor que trabalha no mundo offline, que tem negócios físicos. O que a gente precisa atentar são para algumas mudanças que o mercado nos impõe, que as tecnologias nos impõem. Então, se a gente tiver esse tipo de comportamento e estar atento às tecnologias, às novidades do mercado, as chances de sucesso são muito grandes para aqueles que se dedicam, para aqueles que desejam e sonham em empreender. E a saturação, a humanização e a escalabilidade da marca? Você já ouviu falar desses termos e por que eles são importantes para o marketing digital? Qual que é a diferença da saturação, da humanização e da escalabilidade para os negócios digitais em detrimento dos negócios físicos? Vamos então começar com a saturação. Lá no quadro a gente vê que a saturação envolve as facilidades para empreender e acessar os consumidores fazem com que os mercados estejam cada vez mais saturados. O que a gente observa? Que cada vez mais existem negócios digitais, que os negócios digitais eles estão sempre surgindo cada vez mais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente pode observar um boom em negócios digitais, porque com o afastamento, o isolamento das pessoas em casa, ou a diminuição da circulação das pessoas, elas passaram a consumir mais por meio de canais digitais. E isso obriga as pessoas a se especializarem, mas também cria uma saturação. Por que cria uma saturação? Porque você tem cada vez mais conteúdo, cada vez mais concorrência, cada vez mais outras empresas vendendo os mesmos produtos que o seu. E isso acaba gerando para o consumidor algo enorme, que ele não tem condição de absorver em sua totalidade todo esse conteúdo. Quando você deseja fazer uma compra na internet, por exemplo, você vai pesquisar determinado produto, mas é impossível você acessar todos os conteúdos que falam sobre aquele produto. Você vai ter acesso a uma parcela desses conteúdos. Porém, quando a gente pensa na totalidade, a saturação de empresas que estão presentes no meio digital, ela está cada vez maior. E lá no quadro, a gente pode então entender que os negócios digitais, os negócios tradicionais, eles enfrentam barreiras naturais, ou seja, exigem investimentos maiores, em detrimento da necessidade de um ponto comercial. É importante ter um ponto comercial para os negócios tradicionais. Ele precisa ter um estoque, muitas vezes ele precisa fazer um investimento para ter um estoque físico. Ele precisa de mais pessoas para atender os seus clientes. E sem um suporte tecnológico, ele só pode vender na sua localidade. Ele vai atender apenas uma parcela dos seus consumidores. E já o empreendedorismo digital, ele consegue derrubar algumas dessas barreiras. O empreendedorismo digital derruba algumas barreiras. A partir do empreendedorismo digital, você pode ter um site ou uma conta em uma rede digital e já ser considerado um comércio, uma empresa. Você pode atuar sem estoque, dependendo do modelo de negócios que você adotar, que a sua empresa adotar, é possível atuar sem estoque. Você pode vender produtos que nunca vão passar pelas suas mãos. Eles vão direto de um fornecedor para o cliente. Você vai ser apenas uma ponte digital nesse processo. Isso é possível, isso já é aplicado e pode ser visualizado no mercado. A partir do meio digital, você tem clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualquer momento, pessoas estão acessando o seu negócio, independente do horário comercial ou não. O gerenciamento, o atendimento e a interação podem ser programadas. A gente tem
recursos tecnológicos que nos auxiliam nesses processos dentro dos negócios digitais. Ele também abrange uma área geográfica muito mais extensa em relação aos negócios tradicionais. Então, por isso que os negócios digitais, eles apresentam facilidades em relação aos modelos tradicionais. Porém, não é simplesmente isso, né? Como a gente comentou, as empresas elas estão cada vez encontrando mais concorrência no mercado e muitas delas fazem mais do mesmo, né? Copiam o seu concorrente, copiam as estratégias do seu concorrente ou muitas vezes nem têm esse cuidado com o ambiente digital. Ele abre um site na internet para vender determinado produto e ele não se preocupa em engajar o seu consumidor, em criar uma rede social atrativa, em desenvolver conteúdos que vão lhe ajudar a se diferenciar do seu concorrente. São várias ações que precisam ser tomadas além de ter um espaço na rede, né? A gente não pode simplesmente ter uma conta em rede social e achar que tem um negócio digital. Exige muito mais do que isso, exige uma profissionalização. E é por isso que vocês estão aqui, né? Para aprender um pouco mais sobre esse universo e saber destacar enquanto empresa e também ajudar outras empresas, enquanto profissionais de marketing digital, a enxergarem essa realidade. Às vezes é muito fácil a gente pensar, nossa, como é fácil ter uma empresa na internet. Eu compro um produto mais barato de um fornecedor que vende em grande quantidade, monto um site e vou revender isso para outras pessoas. Mas não é simplesmente isso que precisa ser feito. Precisa algo a mais. As pessoas precisam estar antenadas às estratégias que vão fazer essa diferenciação, para, inclusive, vencer a saturação do mercado. E é por isso que a gente está falando sobre a saturação. A saturação é um ponto de atenção. Se o seu negócio é algo que tem muita concorrência no mercado, que está saturado de empresas que oferecem o mesmo produto ou o mesmo serviço que o seu, você precisa se diferenciar. E aí, lá no quadro, a gente vê, então, mais alguns pontos que indicam como nós podemos superar a saturação de uma marca. Então, para superar a concorrência, é preciso inovar e criar vantagens competitivas, ou seja, você precisa estar um passo à frente do seu concorrente. Empresas que oferecem soluções iguais às já existentes, aquelas que fazem mais do mesmo, apenas dividem os clientes com outras empresas. Então, quando eu tenho, por exemplo, 10 clientes e 2 lojas que oferecem a mesma coisa, eles podem comprar de qualquer uma dessas 2 lojas. Pode ser que 5 optem por uma e 5 pela outra. Porém, se eu tenho algo diferenciado, inovador, que oferece vantagens, criação de valor para os meus consumidores, desses 10, muito provavelmente 9 vão fazer opção pelo meu negócio, porque os consumidores eles querem fugir dessa saturação, eles querem algo que seja inovador. E a inovação precisa ser um ato constante, ou seja, não adianta hoje eu encontrar algo que seja inovador e amanhã eu achar que não preciso fazer mais nada. A inovação, ela é constante. O profissional de marketing, o profissional que busca ter o seu próprio negócio, ele precisa estar constantemente nessa caminhada em busca de inovações, em busca de oportunidades, porque o que hoje é novidade, amanhã já está sendo copiado por muitas outras empresas e passa a não ser mais novidade. Então, essa corrida, ela é muito cansativa e ela é muito dinâmica, né? O mercado é muito dinâmico. As pessoas criativas, as pessoas que têm essa facilidade de inovar e as empresas que investem nisso, são as empresas que saem na frente e que conseguem manter os seus consumidores. Além da saturação, nós também temos a questão da humanização. O que é a humanização? A humanização da marca permite criar uma relação recíproca e mais interessante com os consumidores. Ou seja, a humanização busca a personalização no atendimento ao seu cliente. O cliente ele precisa se sentir
único, ele precisa se sentir especial no processo de comunicação que a empresa realiza com ele. E esse processo de humanização, de personalização, faz com que o cliente seja mais cúmplice da marca, ou seja, ele passa a elogiar essa marca, ele passa a ser um amante dessa marca. E ele também aceita mais as falhas, porque ninguém é perfeito, e se ele gosta muito da empresa e se sente muito bem atendido, percebe que aquele atendimento foi um atendimento voltado para a humanização, ele sabe tolerar muito mais os desvios que essa empresa possa cometer. Lógico, a partir do momento que essas empresas também corrijam os seus erros com respeito aos consumidores e comuniquem isso de forma correta. E os clientes, eles passam a ser fontes de novas ideias e vão indicar caminhos para o desenvolvimento da marca. Como que isso acontece? Se eu faço uma compra na internet, recebo o produto e eu percebo alguma coisa que eu não gostei nesse produto, a partir do momento que eu dou um feedback para essa empresa, eu passo a ser uma fonte de novas ideias ou uma fonte de melhorias que essa empresa pode adotar. E as redes sociais são canais que permitem criar essa humanização, né? Ou seja, a partir das redes sociais, eu posso me comunicar com um grupo de clientes da minha empresa, como também posso me comunicar individualmente com aqueles clientes que desejam esse atendimento mais personalizado. E além da humanização, a gente precisa falar da escalabilidade de mercado. A escalabilidade, ela significa conseguir produzir e vender uma quantidade grande de produtos ou serviços sem aumentar significativamente os investimentos e os custos fixos, diminuindo o custo unitário dos produtos. O que isso quer dizer? Uma empresa, a escalabilidade, ela não é algo somente ou exclusivo das empresas digitais. Ela também acontece nos negócios tradicionais. Muito provavelmente uma montadora de carro que produz 10 mil unidades tem um custo por produção muito maior do que caso ela produzisse 60 mil unidades. A partir do momento que eu aumento a minha produção, eu diminuo o custo unitário. Porém, se a gente observar, a diferença de um negócio físico para um negócio digital é justamente a questão da escalabilidade. Por exemplo, um aplicativo. Eu vou gastar X de investimento para produzir um aplicativo e esse aplicativo ele pode ser vendido tanto para 500 usuários quanto para 50 mil usuários. E a necessidade de um investimento para conseguir passar de 500 para 50 mil, ela é muito menor em relação à produção de carros de 10 mil para 60 mil. Quando eu penso em produção de carros, eu vou precisar de mais equipamentos, de uma nova fábrica, de mais funcionários. E quando eu penso nesse aplicativo, a partir do aplicativo pronto, eu posso, desde que eu tenha essa capacidade tecnológica, escalonar a venda desse produto. E as empresas digitais, então, elas têm mais condições, elas conseguem escalar a demanda com menor gasto do que as empresas tradicionais. E é justamente isso que a gente tem a falar sobre a escalabilidade. A escalabilidade ela é um dos caminhos para que o empreendedor digital consiga aumentar o seu volume de vendas, a sua receita, a partir de um produto que pode ser vendido tanto para uma pessoa quanto para 100 mil pessoas. Se você gastou X reais para produzir esse aplicativo, o valor que você gastou vai ser o mesmo para você disponibilizar isso tanto para uma pessoa quanto para 100 mil pessoas. E quais são os principais modelos de negócio para os negócios digitais? Será que existem modelos apropriados? A gente vai ver então aqui, a partir de agora, alguns desses modelos que podem ser e são muito utilizados pelos negócios digitais na atualidade. Lá no quadro, a gente pode observar que existem vários modelos de negócios
que podem ser adotados por negócios digitais. Dentre esses modelos, não existe um modelo que seja melhor que o outro, mas o empreendedor ele precisa conhecer o seu negócio, conhecer o ambiente que ele vai comercializar o seu produto ou serviço, para definir qual é o melhor modelo de negócio para a sua empresa. E essa escolha vai refletir na comercialização e nas estratégias de marketing que esse empreendedor vai utilizar. E também pode afetar a área de produção e a área de pós-venda, né? Os e-commerces, eles são considerados negócios digitais. E nós temos vários tipos de e-commerce, vários modelos de e-commerce que são adotados pelas empresas. O e-commerce em si são as operações de compra e venda de produtos e serviços pela internet. A partir do momento que eu tenho uma comercialização de produtos pela internet, né, comercialização a partir de transações de compra e venda, eu posso dizer que eu tenho um e-commerce. O e-commerce ele sofre algumas variações cada vez mais, né? O m-commerce que envolve dispositivos móveis, ou seja, smartphones e tablets, por exemplo. O T-commerce que envolve a televisão, ou seja, aqueles produtos que são oferecidos em canais de televisão. E o social commerce, que ocorre pelas redes sociais. Então, eu posso comprar um produto via direct no Instagram, eu posso mandar um WhatsApp para uma loja e fazer uma compra. E isso é considerado também um e-commerce. E o e-commerce, ele permite as transações entre diferentes públicos. Eu tenho o business to consumer, ou seja, de empresa para consumidor, business to business, de empresa para empresa, business to government, empresas para o governo, por exemplo, o governo contrata uma obra, ele precisa construir algo, então ele vai contratar uma empresa. Essa empresa está realizando um business to government. Business to institutions, que também diz respeito às empresas comercializando com instituições. Business to employee, que são comércios realizados entre empresas e os seus colaboradores, e o consumer to consumer, que é o negócio realizado entre consumidores. E os modelos mais tradicionais do e-commerce, um deles é a solução SaaS, que é o software como um serviço. Ele consiste em comercializar e disponibilizar o uso de softwares e outras soluções tecnológicas por meio de redes eletrônicas como um serviço. O cliente não precisa instalar um software ou em seu hardware, nem atualizá-lo, né? Então, ao invés de comprar um software, o cliente paga uma assinatura mensal ou anual pelo uso das atualizações. Muitas vezes você pode nunca ter ouvido falar nessa terminologia de solução SaaS, ou seja, solução como um serviço. Mas eu tenho certeza que você usa esse tipo de produto digital, você faz negócios dentro desse tipo de e-commerce. E um exemplo fácil da gente identificar é o pacote Office, né, 365. No computador, a gente usa vários, por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint. A gente usa vários produtos que são do pacote Office. E esse pacote Office, você paga a licença para uso, né, e você não precisa instalar no seu computador, você vai automaticamente recebendo as atualizações. Você não precisa atualizar na sua máquina. O próprio sistema do Office vai atualizando os programas. Um outro exemplo é o Gmail. O Gmail ele é um tipo de solução SaaS, porque você não precisa instalar nenhum software no seu computador e você pode utilizar o Gmail. Assim como também o Google Drive, o Google Fotos, que são aplicativos gratuitos de solução SaaS que você pode usar tanto no seu celular quanto no seu computador ou no seu tablet. E esses tipos de negócio utilizam o modelo de negócio solução SaaS. O próximo modelo que a gente vai ver é o modelo streaming.
que eu tenho certeza que você também conhece esse modelo streaming. É um modelo de distribuição de conteúdo digital, de áudio e vídeo, onde o usuário não precisa fazer o download do conteúdo para acessá-lo. Por isso, não ocupa espaço no HD e os dados são recebidos e imediatamente reproduzidos. Para que dê certo o modelo streaming, é preciso boa qualidade de conexão com a internet e uma grande quantidade de conteúdos a preços atrativos devido à escalabilidade. Um exemplo de modelo streaming que nós podemos citar é o Netflix. A gente tem paga uma assinatura mensal e você tem acesso a uma enormidade de filmes, séries, documentários que você pode assistir a qualquer momento, sem precisar baixar aquele arquivo para poder assistir no seu computador. Você conecta na internet e você pode acessar esses filmes, esse conteúdo, enfim, diretamente no seu computador. Isso é um modelo streaming, o Netflix usa o modelo streaming. O Spotify também disponibiliza músicas e o Spotify, além disso, ele tem a versão gratuita e a versão paga. Então, a versão gratuita ele oferece que você possa ouvir, mas você não consegue algumas outras funcionalidades que a opção paga pode te oferecer. Mas também é um modelo de streaming, tá? E é muito importante que a gente conheça alguns desses modelos. Esses dois modelos são muito utilizados, eu tenho certeza que vocês utilizam também a partir de e-mail, a partir de streaming, para poder acessar os conteúdos que vocês desejam. E agora nós vamos realizar uma situação-problema. Eu convido você para me ajudar a resolver um problema que está sendo colocado para a gente ver se alguma coisa que a gente analisou até esse momento da aula, que a gente estudou até esse momento da aula, pode ser aplicado na prática. Lá no quadro, a gente vê a história do João, que tem 30 anos, ele é formado em engenharia da computação e desde a faculdade ele sempre teve o sonho de empreender, ele sempre quis ser um empreendedor. Para entender melhor essa jornada, porque ele não tem experiência no empreendedorismo, ele resolveu conversar com um amigo que é dono de uma loja de equipamentos de escritório há bastante tempo para ter algumas ideias sobre como empreender. Durante essa conversa, o João expressou para o seu amigo o desejo de ter um negócio próprio, mas ele confessou que se sente bastante inseguro em relação às suas habilidades de empreendedor. Então, a gente viu durante a nossa teleaula, a primeira parte da nossa teleaula, que as habilidades do empreendedor, elas podem ser desenvolvidas. O empreendedor pode se capacitar para desenvolver algumas habilidades. O João também comentou que ele tem um certo medo de enfrentar o mercado, porque o que ele consegue enxergar é que existem muitas empresas oferecendo as mesmas coisas sem muitas inovações. Isso faz com que o João acredite que a internet, por ser uma tecnologia mais recente, pode trazer mais sucesso por meio de negócios virtuais, pois, segundo ele, há menos concorrência. Você concorda com o João em relação a isso? Será que a internet traz menos concorrência em virtude da tecnologia? Ao ouvir essas indagações que o João fez ao seu amigo, o que nós poderíamos dizer para ele? A gente percebeu que ele quer empreender, mas ele não está muito confiante, né? Seria importante apresentar para ele características dos empreendedores de sucesso e explicar que essas características podem ser desenvolvidas. Por isso, ele também precisa saber da importância do autoconhecimento e da autoconfiança. E a vida empreendedora é cheia de bons e maus momentos, então ele precisa confiar mais no seu potencial para não desistir diante das primeiras dificuldades. Sobre a oferta de produtos inovadores, ele tem total razão. Por isso, para empreender com sucesso, ele precisa estar ciente da necessidade de oferecer
serviços e produtos diferenciados que busquem a inovação constante e garantam vantagens competitivas a longo prazo. Outro ponto abordado é a concorrência na internet. Ele acha que a concorrência na internet é mais tranquila do que a concorrência no mundo físico. Mas ele está enganado em relação a isso, né? O ambiente virtual ele é tão competitivo quanto o ambiente tradicional. E o ponto positivo dos negócios digitais é que o empreendedor consegue iniciar com menos recursos e pode buscar uma escalabilidade de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. E agora eu convido vocês para um momento de interação. Se vocês tiveram alguma dúvida durante esse primeiro bloco da nossa teleaula, vocês podem mandar via tutores, que eu vou ter o maior prazer de responder. Vamos dar alguns minutinhos e eu já volto. Bom, nós não tivemos perguntas, mas gostaria de reforçar com vocês, caso tenha alguma dúvida e você não esteja conseguindo enviar para o tutor, né, aqui na nossa aula ao vivo, você pode encaminhar para o tutor eletrônico, que ele vai direcionar para mim as suas dúvidas, tá? Nós estamos tendo essa aula ao vivo e é importante que vocês participem durante a transmissão da aula, para que a gente possa interagir também durante a teleaula, que é o momento que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas e para receber os comentários de vocês em relação ao conteúdo que a gente está abordando. Se está ficando claro, se vocês precisam de um reforço em algum conteúdo, mandem os comentários que a gente vai conseguir ajudar melhor vocês. E principalmente na aula ao vivo, no momento da sua aula que você escolheu para cursar. Infelizmente, a gente não pode estar presente em muitos polos polos de apoio presencial, em virtude da pandemia, mas você tem a oportunidade de assistir essa teleaula ao vivo, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, né, no ambiente que for melhor para você. Então, não perca essa oportunidade de encaminhar as suas dúvidas, ok? E vamos então dar continuidade à nossa teleaula. Nós vamos falar sobre mais alguns modelos de negócio para negócios digitais, né? A gente viu até esse momento a solução SaaS, que são serviços oferecidos para os consumidores sem a necessidade de baixar ou instalar qualquer software no computador. E nós vimos também o modelo streaming, que é um modelo oferecido pela Netflix, pelo Spotify, por exemplo. Agora nós vamos ver mais alguns modelos. Lá no quadro, o primeiro modelo que a gente vai ver agora é o modelo freemium, ou seja, um produto ou serviço digital que é oferecido gratuitamente ao usuário, mas é cobrado uma taxa daqueles que desejam obter recursos adicionais. A versão gratuita do modelo freemium, ela é uma poderosa ferramenta de marketing, porque ela atrai os primeiros clientes que poderão demandar de recursos adicionais e pagar por isso. Eu tenho certeza que você também já deve ter se deparado com um modelo freemium, um modelo de negócio freemium.
Às vezes você vai pesquisar na internet, por exemplo, um modelo de planilha ou um aplicativo que você possa fazer um controle financeiro, um planejamento financeiro da sua vida. Você vai encontrar muitas planilhas disponíveis, muitos aplicativos disponíveis que vão oferecer algo gratuitamente para você, mas numa versão mais limitada, né, em que você vai ter que, se você quiser mais recursos, provavelmente fazer uma assinatura ou comprar aquela planilha. E o que acontece? Você entra ali na internet, quer baixar a planilha ou o aplicativo e ele vai pedir para você fazer um pequeno cadastro, colocar o seu nome, o seu e-mail, né, alguns dados que são de interesse da empresa e depois ela vai então disponibilizar para você aquela versão free, aquela versão gratuita. E por que a gente diz que é uma importante ferramenta de marketing? Porque possibilita que as pessoas conheçam o seu produto, né, e depois queiram dar um upgrade em mais soluções que aquele produto pode oferecer. Esse é um modelo de negócios que tem uma necessidade de ter baixos custos. Por quê? Porque do total de pessoas que acessam a versão gratuita, as pesquisas indicam que, em média, 10% somente fazem o upgrade para uma versão mais completa. Então, é preciso que a empresa ela trabalhe em cima do marketing, né, oferecendo um bom modelo gratuito, recolhendo os leads, ou seja, quando a pessoa baixa um modelo gratuito, ela coloca lá o seu e-mail, alguns dados, e depois essa empresa pode oferecer, né, um upgrade, um pacote mais completo para essa pessoa que mostrou interesse. E por que isso é interessante? Porque a partir do momento que ela colhe esse lead, ela vai saber exatamente para quem direcionar, né? Se você fez um cadastro para baixar um e-book gratuito, por exemplo, é porque você tem interesse naquele assunto. Então, ela já consegue identificar, né, o seu interesse e aí ela vai, então, poder oferecer mais tarde para você, por e-mail, por exemplo, um produto mais completo, tá? E uma outra coisa que acontece nos modelos freemium é que alguns modelos, algumas empresas, elas optam por oferecer propagandas dentro da versão gratuita. Então, muitas vezes você baixa ali uma planilha ou um aplicativo, especialmente um aplicativo, e toda hora abre uma tela de propaganda de alguma coisa. Né? Então, com aquele recurso que ela consegue, com essa receita que ela consegue, vendendo esse espaço de propaganda, ela também consegue manter a empresa, né, adquirir receita e investir para conseguir escalonar as suas vendas do seu produto, conseguindo com que mais consumidores adquiram o modelo pago. Um segundo modelo que a gente vai ver também é um marketplace, que também eu acredito que vocês conheçam e muito provavelmente já até realizaram compras a partir de um marketplace. O marketplace é considerado uma espécie de shopping center virtual. Ele reúne várias marcas e lojas em uma única plataforma de compras online. Disponibiliza uma plataforma para vendas online com suporte tecnológico e investimento em marketing pronta para transacionar com os clientes. E a receita dos modelos de negócio de marketplace se dá pela cobrança de uma porcentagem no valor da transação. Então, por exemplo, a gente tem o Mercado Livre e a OLX, que são grandes plataformas em que muitas pessoas anunciam seus produtos. E quando essa empresa faz um anúncio por meio do marketplace, ela deixa um percentual da sua venda, quando ela realiza uma venda, para o marketplace. O modelo de negócio marketplace, ele é muito bom para o marketplace, porque ele faz um investimento em marketing, mas toda a comercialização é feita direto com a empresa. Ele é como realmente um grande shopping center virtual. Você encontra várias lojas, vários produtos, mas são produtos que são vendidos individualmente por várias empresas ou por vários
por várias lojas virtuais. Por exemplo, as Americanas e o Submarino também já estão trabalhando nesse modelo de marketplace. Quando você pesquisa determinado produto, entra lá no site da Americanas, ela vai ter o mesmo produto oferecido por várias lojas e ela coloca a informação. Esse produto é produzido e entregue pela empresa que está ali dentro daquele marketplace. E um alerta para as empresas que aderem a vender os seus produtos em um marketplace é que elas devem sempre ter mais de uma opção. Você precisa colocar a sua loja em mais de um marketplace, porque a gente não sabe se de repente esse marketplace pode parar de existir ou simplesmente mudar as regras para cobrar. Então ele cobra um percentual de 5% e a partir do mês que vem ele vai passar a te cobrar 15%, né, do percentual das suas vendas. E isso pode desestruturar a sua empresa. Então sempre que você tem mais condições de ter outras opções, é importante para você não ficar refém de nenhum marketplace, por exemplo. E o próximo modelo de negócio são os infoprodutos, que são conteúdos digitais interessantes e que podem ser comercializados de forma escalonável. Existem vários tipos de infoprodutos, também acredito que vocês conheçam: cursos, livros, palestras, e-books, vídeos e até mesmo sites e aplicativos. Eles podem ser usados para gerar conteúdo, para engajamento e para conhecimento da audiência a respeito do produto e dos problemas que ele pode resolver. Então, por exemplo, um infoproduto, ele pode ser utilizado para atrair um consumidor. Quantas vezes você não vê alguma empresa oferecendo um curso, um e-book grátis para você depois fazer um curso, né? Então, o negócio dele é vender um curso, mas ele te dá um e-book grátis. Então, ele está, de certa forma, tentando te conquistar. E se ele sabe que você se interessou por aquele e-book, você é um interessado no curso que ele está oferecendo. E até mesmo os próprios cursos, né? Os cursos pagos, eles são infoprodutos. Eu posso criar um curso de marketing digital, oferecer esse curso na internet como um infoproduto e as pessoas vão pagar para assistir esse curso. É um produto bastante escalonável, né, porque eu posso gravar um curso uma única vez. Esse curso pode ser vendido para muitas pessoas, né, tanto para 100 pessoas, quanto para 1.000 pessoas, quanto para 10.000 pessoas. Eu gravei e produzi esse curso uma única vez e eu vou sempre estar vendendo o mesmo curso. Por isso que ele é um produto de fácil escalonagem, né? E um outro ponto é que muitas vezes as empresas adotam os infoprodutos para se comunicar, para também criar leads, né, identificar aqueles consumidores no mercado que tenham interesses pelos seus produtos. E agora nós vamos falar sobre startups digitais. As startups são empresas de base tecnológica que estão cada vez mais presentes no mercado. E por que muitas pessoas optam por desenvolver os seus negócios a partir de uma startup? E quais são as características de uma startup digital? No Brasil, a gente tem mais de 8.000 startups em desenvolvimento e muitas startups que iniciaram e conseguiram bastante sucesso, né, escalonaram de forma bastante significativa e hoje são até considerados unicórnios, ou seja, aquelas empresas que atingiram alto valor monetário, né, elas têm um valor bastante grande, mesmo antes de colocar as suas ações à venda no mercado financeiro. Um exemplo disso é o PagSeguro, o Gympass, por exemplo, também
é um aplicativo que partiu de uma startup, né? O iFood é um aplicativo que partiu de uma startup e que são empresas de grande sucesso, ou seja, elas começaram pequenininhas ali como uma startup e hoje são empresas gigantes que conseguiram, através da metodologia das startups, o sucesso no mercado. Mas o que são as startups, né? O que configura uma startup? Por que uma startup ela é diferente de uma empresa tradicional, mesmo empresas que já atuam no mundo digital? Né? A startup ela tem algumas características que configuram o seu modelo. Vamos lá para o quadro, então, para a gente ver o que são startups e quais são as suas principais características. As startups são empresas criadas com a intenção de desenvolver um modelo de negócios capaz de criar escala e permitir que essa empresa cresça rapidamente. Ou seja, a maioria das startups ela visa um crescimento rápido e um produto com grande escalabilidade. As startups também podem ser definidas como uma instituição humana que é desenhada para criar novos produtos ou serviços sob condições de extrema incerteza, né? As startups também são empresas nascentes de base tecnológica e de inovação e que trabalham em condições de extrema incerteza. Então, as principais características que a gente pode reconhecer nessas definições de startup são o uso intensivo da tecnologia, são empresas que são criadas desde o início com o objetivo de atingir escala e crescer, e elas atuam em ambientes de incerteza. Quando a gente pensa em uma startup, essas são características que configuram esse tipo de empresa, né? As startups, elas são empresas que nascem pequenas, mas já prevendo um crescimento grande para o futuro, né? Elas querem crescer rapidamente, não são empresas que nascem para ficarem pequenas, né? Elas querem grande escala. São empresas que têm base tecnológica, ou seja, que usam bastante a tecnologia e a inovação e especialmente estão se desenvolvendo nesse ambiente que a gente vive atualmente, que é um ambiente de grandes incertezas, que é um ambiente onde as mudanças elas são muito rápidas, elas são muito constantes e o cenário, o mercado, ele muda com um dinamismo até mesmo difícil de ser acompanhado pelas empresas tradicionais. Então, as startups, elas desenvolvem metodologias, existem estratégias para a criação de uma nova empresa a partir dos modelos que a startup utiliza para identificar uma oportunidade, para validar essa oportunidade e para fazer com que essa oportunidade se torne um produto, né, vendido pela empresa e possa ser escalonado, levando essa empresa a um crescimento grande e rápido. Bom, aqui a gente tem um modelo de desenvolvimento de clientes que é adotado pelas startups. Então, devido às condições de incerteza, as ferramentas e os métodos tradicionais de planejamento, eles não estão muito adequados às startups, porque as grandes empresas e empresas tradicionais, elas precisam ter um planejamento prévio, ela precisa ter metas bem definidas, verificar se o que foi planejado foi atingido ou não, né? E essas condições todas em um cenário incerto para uma empresa é muito complicado, porque o dinamismo dos modelos de desenvolvimento de startups não permitem todo esse processo que é desenvolvido pelas empresas tradicionais. Esse modelo é um modelo que foi desenvolvido por Steve Blank em 2005, porém ele só fez a publicação desse modelo em 2014. E o que prevê esse modelo? São 4 etapas, né, que são previstas nesse modelo do Steve Blank. Primeiro, ele parte para a descoberta de clientes, né? Quem são esses clientes? Depois ele vai validar esses clientes, depois ele vai gerar demanda e depois ele vai fazer a estruturação do negócio. Inicialmente ele vai
buscar aprendizagem e descoberta e depois ele vai executar, ele vai fazer crescer e ganhar escala. Essa primeira fase ele busca por um negócio e depois ele vai para a fase de crescimento. E o que cada um desses processos de criação de uma startup significam, né? O que abarca cada um desses processos? Descoberta de clientes, descobrir e validar o que identifica o seu modelo de negócio como sendo um mercado para o seu produto, ou seja, ele vai procurar oportunidades no mercado, identificar essas oportunidades que podem ser oferecidas no mercado. A partir da identificação dessa oportunidade, ele vai validar esse produto com os clientes. Então, ele vai construir e identificar as características dos seus produtos que atendem às necessidades dos clientes. Ele identifica o produto e ele vai, antes de todo o processo de montar a empresa, de fabricar esse produto, de montar um ponto de vendas ou de criar uma loja virtual, ele vai validar esse produto antes. A partir desse momento que o produto é validado pelo cliente, ele vai gerar demanda, ou seja, ele vai testar as metodologias que ele pretende utilizar para captar esses clientes. E somente depois ele vai fazer a estruturação do negócio, ou seja, ele vai identificar os recursos que ele precisa para escalonar o seu negócio. As startups, elas sempre estão ligadas à questão do escalar os negócios, né? O empreendedor, ele primeiro vai definir o produto, depois ele descobre para quem esse produto é, para que público, aí depois ele pensa em atrair mais clientes e finalmente ele vai criar a empresa. Então é um processo um pouco diferente daquele processo que a gente está acostumado para as empresas tradicionais. E esse processo entre a descoberta e a validação, ele pode ocorrer várias vezes. Eu encontro um produto que eu identifico que é uma novidade, eu vou validar esse produto com o meu consumidor e eu só vou partir para a terceira fase a partir do momento que esse produto estiver validado. Então, eu ofereço esse produto, o consumidor identificou falhas ou identificou necessidade de melhoramento, ou aprovou ou não aprovou o produto, a partir do momento que ele não aprova esse produto, isso volta novamente para a fase de descoberta. E só depois que ele conseguir a validação pelo cliente, que ele vai partir para estruturação da empresa de fato. Nos negócios tradicionais, a gente pensa de uma forma um pouco diferente, né? Primeiro você faz todo um plano de negócios, você, a partir daquela necessidade, oportunidade que você identificou, você vai traçar todo o seu planejamento, você vai procurar um ponto fixo, ou você vai criar um site na internet para o caso dos negócios digitais, e você vai já adquirir esses produtos e vai colocá-los para vender. As startups, elas já fazem de forma diferente. Primeiro, elas pensam no produto, validam esse produto, e somente quando esse produto estiver validado como um produto de sucesso, aceito pelos consumidores, é que esse produto vai, então, gerar toda a estrutura de uma empresa. E quais será que são os estágios das startups? Né? A gente viu que as startups, elas passam por 4 etapas. E o que essas etapas representam como estágios? A gente sabe que as empresas, elas passam por ciclos de vida, tanto as empresas quanto os produtos e quanto os serviços. E os estágios das startups também têm um olhar nesse sentido. Lá no quadro, a gente pode observar que existe um modelo com 6 estágios de desenvolvimento que foi desenvolvido por alguns pesquisadores com base nas etapas que foram propostas pelo Steve Blank, né, que estavam no nosso esquema anterior. A primeira etapa é justamente a descoberta. E o propósito dessa descoberta, então, é validar se estão resolvendo um problema relevante e se existirá alguém interessado na solução. Primeiro eu vou, então, criar uma equipe empreendedora, vou entrevistar consumidores, vou descobrir qual que é a proposta de valor, ou seja, o que o consumidor deseja em relação a esse produto,
Eu vou buscar financiamentos. Normalmente, nessa fase inicial, os investimentos são pessoais ou de familiares ou até mesmo de amigos, né? É aquele momento inicial mesmo dos estudos, em que não é feito um grande investimento. E aí, a partir da identificação do investimento, eu também vou encontrar os primeiros mentores e conselheiros. As startups, elas têm esse tipo de característica, né, de buscar pessoas que sejam conhecedoras do mercado e que possam ajudar, né, orientar aqueles empreendedores em fase de descoberta a desenvolver o seu negócio. A duração da fase de descoberta normalmente dura entre 5 a 7 meses. Então, entre o primeiro mês até o quinto ou sétimo mês, eu vou estar pensando nesse produto que eu vou lançar, vou entrevistar os meus consumidores e vou descobrir se realmente é uma opção que desperte interesse nos meus consumidores. A segunda fase é a validação. Eu vou buscar validar a existência de pessoas que sejam interessadas nesse produto que eu identifiquei na fase de descoberta. E se essas pessoas estão dispostas a pagar ou dar atenção a esse produto que eu pretendo comercializar. Nessa fase de validação, ocorre o refinamento das características principais do produto, ou seja, a partir das pesquisas que são realizadas diretamente com os consumidores, eu vou identificar o que precisa ser melhorado. Eu vou buscar um crescimento de usuários iniciais, ou seja, eu vou querer distribuir um pouco mais o meu produto para validar se realmente ele é um produto que é desejado no mercado. Eu vou usar métricas e ferramentas de analytics para verificar como que esse produto está sendo visto no mercado, como que o consumidor digital está consumindo esse mercado, está pesquisando esse produto. Vão acontecer as primeiras contratações-chave, os primeiros clientes que vão começar a pagar e a descoberta do Product Market Fit, ou seja, o produto de menor valor que vai me ajudar a realmente validar o meu negócio. E a duração dessa fase, desse estágio de validação, é de 3 a 5 meses. Então, depois que eu faço a descoberta entre 5 e 7 meses, eu passo para a validação, em que eu vou levar mais 3 ou 5 meses para conseguir passar para a próxima fase, que é a fase de eficiência. Ou seja, na fase de eficiência, eu vou refinar o modelo de negócio, vou melhorar a eficiência do modelo de aquisição dos meus consumidores. Eu vou refinar a proposta de valor, vou revisar a experiência do usuário do meu produto, ou seja, eu continuo pesquisando com o meu consumidor se realmente existe alguma coisa ainda para melhorar. Eu vou fazer um funil de conversão otimizada, eu vou alcançar o crescimento viral. Normalmente nessa fase eu já começo a ter muitas pessoas interessadas e eu vou ter um processo de vendas repetitivo ou que já vai encontrar um canal escalonável para a aquisição dos meus consumidores. Então veja que rapidamente essa empresa chega no momento de escalonagem dos seus produtos ou dos seus serviços. Eu demorei ali de 5 a 7 meses na primeira fase, depois mais 3 a 5 meses na segunda, e aí eu já entro na terceira fase, que em 5 ou 6 meses a mais eu já vou ter o meu produto sendo um produto viral nas redes. E depois, a partir desse momento, eu tenho o estágio de escala, que é onde realmente eu vou buscar a escalabilidade. Isso vai acelerar para crescer a empresa de forma agressiva. Aqui, normalmente, as empresas recebem financiamentos mais robustos, ou seja, financiamentos de pessoas que têm interesse e enxergam uma oportunidade nesse negócio. Vou conseguir mais consumidores, vou ter melhoria nos meus processos internos, sempre visando o ganho de escala. Vou contratar os primeiros executivos e vou implantar os processos de implementação dos meus processos e dos meus departamentos. E aí, em mais 7 ou 9 meses, eu concluo essa fase de escala.
E aí a quinta e a sexta fase são momentos em que a empresa já atingiu o seu sucesso. Então, ela vai maximizar os lucros e vai ou renovar os seus produtos ou vai chegar no seu ciclo de vida final, né? Ou seja, ela vai declinar para não existir mais. Então, a gente vê que em muito pouco tempo, essa empresa, sem criar uma grande estrutura, ela já é uma empresa de sucesso. Então, ela parte do princípio de que o produto precisa ser validado pelo cliente, quantas vezes isso for necessário para aperfeiçoamento, e só a partir do momento que ela tem certeza que esse produto vai ser bem aceito, é que ela vai então receber ou fazer mais investimentos maiores, que vai possibilitar escalonar esse produto de forma muito rápida e de forma numa dimensão bastante grande. E agora nós vamos fazer mais uma situação problema para colocar os conteúdos que a gente viu até esse momento da aula em alguma situação prática. Lá no quadro a gente pode observar que agora a história é a história do Sérgio. Ele é gerente de uma empresa de produtos para ambientes virtuais. E atualmente a equipe do Sérgio está trabalhando no desenvolvimento de um novo produto, que é uma solução digital para a gestão de projetos e um treinamento para que usuários aprendam a utilizar o software e a metodologia que a empresa está desenvolvendo para esse software de gestão de projetos. A principal dúvida que o Sérgio tem nesse momento é qual é o melhor modelo de negócio para ele comercializar esse novo produto digital. Com base nos modelos de negócios que a gente viu até esse momento da aula, durante essa teleaula, como que nós podemos sugerir para o Sérgio opções para ele comercializar esse produto digital a partir das redes, né? Então, nós podemos apresentar para ele aqui duas soluções com base nos modelos de negócio que nós vimos durante essa teleaula. O SaaS é um desses modelos, que é aquele modelo que a empresa oferece um produto ou serviço sem o cliente precisar instalá-lo em seus equipamentos para utilizá-lo. Como é um produto comercializado por assinatura, a empresa gera uma receita mensal recorrente. Então, isso é importante, porque quanto mais assinantes a empresa tiver, mais a renda mensal dela vai aumentar. Isso também possibilita o crescimento da infraestrutura junto com o crescimento das vendas. Porém, a receita inicial ela é menor se comparada a uma opção de venda de software e a necessidade de atualização constante do produto. Então, se eu desenvolvo um software e vendo esse software, logicamente que eu vou ter uma entrada, uma receita inicial maior. Mas através do SaaS eu tenho a possibilidade de ter uma receita mensal recorrente a partir do número de assinantes que eu tenho do meu produto ou do meu serviço. Então, o SaaS é uma boa opção para o Sérgio, porque ele pode vender a assinatura desse software de gestão de projetos e conseguir vários clientes que vão gerar para ele uma receita mensal recorrente. Um outro modelo é o freemium, que permite que as pessoas conheçam o software e a metodologia, gerando muitos potenciais leads, ou seja, pessoas que têm interesses e que são identificados pela empresa que está comercializando o produto, e esses leads muito provavelmente podem tornar-se assinantes ou até mesmo, se for o caso, comprar uma versão paga. Porém, pode apresentar esse modelo um alto custo de manutenção, caso a demanda pela versão gratuita seja grande. A gente viu que 10% das pessoas que usam a versão gratuita partem para uma versão mais completa, né? Então, é um percentual bastante baixo. As empresas que optam por esse modelo precisam se atentar a isso. E é importante ter uma estratégia para converter esses usuários gratuitos em usuários pagantes,
ou vender publicidade nos produtos gratuitos, ou seja, oferecer espaço a partir dos usuários gratuitos para veiculação de publicidade de outras empresas. E esses são os dois modelos que a gente pode oferecer, né, que a gente pode indicar para o Sérgio, dentre outros que a gente também viu, né? Nós vimos vários modelos durante a teleaula de hoje que falam sobre negócios digitais, modelos de negócios para negócios digitais. Depois vocês podem revisar esses modelos e pensar também se eles não se encaixariam nessa proposta do Sérgio, certo? E agora, mais um momento, mais uma oportunidade para vocês encaminharem as dúvidas e os comentários. Eu estou aqui aguardando e já volto para falar com vocês. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa teleaula. Hoje nós abordamos como os modelos de negócio podem ajudar os negócios digitais. Existem vários modelos de negócio que as empresas podem adotar para a comercialização dos seus negócios digitais. Nós falamos também sobre o comportamento do empreendedor. É muito importante que as pessoas se autoconheçam para poder identificar nelas esses comportamentos. E se caso não identifiquem, podem recorrer a cursos, podem buscar o desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências que vão garantir mais sucesso nas suas empreitadas empreendedoras. Nós também falamos sobre a escalabilidade, a saturação e a humanização. É importante conhecer esses termos e essas estratégias que são muito aplicadas para negócios digitais. E nós falamos também das startups, que são empresas que nascem muito pequenas, que têm uma base tecnológica, que enfrentam um cenário bastante incerto, né, de muitas mudanças, porque quando a gente fala em tecnologia, é muito difícil fazer previsões, tudo acontece de forma muito rápida e essas empresas precisam ter estrutura para atuar nesse ambiente. Então, elas acabam não seguindo os padrões das empresas tradicionais. Elas partem de alguns estágios
e que rapidamente possibilitam um crescimento. Então, elas nascem pequenas e muito rápido elas chegam a tamanhos grandes e grandes receitas, grande sucesso nos seus negócios. E aí a gente chega ao fim, então eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que essa aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês sobre os modelos de negócios digitais, como as empresas digitais precisam se preparar para gerir os seus negócios, e nós nos encontramos na próxima semana para a nossa teleaula número 3. Eu agradeço a atenção, boa semana para vocês e até mais.